Nós estamos meditando no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Agora o versículo 3. Vimos que o casal Ananias e Safira pegou uma de suas propriedades, um campo, quer dizer, uma malhada, um roçado, vendeu com o propósito de entregar à igreja para uso na evangelização, para uso na caridade fraterna, sobretudo o cuidado com os pobres. E depois se arrependeu, Ananias e Safira se arrependeram, e por baixo dos panos só repassaram uma parte do preço do campo para os apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo, não permaneceria teu, e vendido, não disporias do dinheiro à vontade? Por que, pois, concebeste em teu coração este projeto? Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E grande temor sobreveio a todos os que disto ouviram falar. Os jovens, acorrendo, envolveram o corpo e o retiraram, dando-lhe a sepultura. É meio dramático essa passagem, é de uma radicalidade. Vejam, Ananias vai lá diante de Pedro mentir. Eu vendi o campo por 500 mil. Veja, ou melhor, por 200 mil, e tinha vendido por 500. E só passou 200 mil para os apóstolos. Estou dando um exemplo. Então veja o que é que São Pedro diz. Ananias, tu não eras obrigado a vender este campo. Vendeste porque quiseste. Tu não eras obrigado a passar o dinheiro para a igreja. Prometeste porque quiseste. E agora, depois que prometeste, por que enganas? Mentes ao Espírito Santo. Veja, qual é o pecado de Ananias? Primeiro, a ganância, não é? Veja, ou melhor, mais do que a ganância, a avareza, quer dizer, o apego doentio aos bens materiais. Num primeiro impulso, ele foi generoso, mas depois a avareza falou mais alto. E ele, então, eu dar isso tudinho. Veja, a falta de generosidade, a falta de disposição espiritual de dizer, Senhor, tudo é teu. Veja, se ele fez esse propósito de dar esse campo, ele tinha condição. Então, tu não mentiste aos homens, tu mentiste a Deus. Nas coisas de Deus, olhe meu irmão, olhe minha irmã, as coisas de Deus são para ser levadas a sério. Deus não é brincadeira, não. Como dizia uma mulher lá no interior de Sergipe, me dizia, numa visita pastoral, Deus é coisa fina. A gente não pode fazer, não é para Deus, muita gente dá o resto, não leva a sério as coisas de Deus. Um dia vai responder ao Senhor. Ananias cai e morre, não foi Pedro que o matou, não. Deus lhe tirou a vida. Isso tem um símbolo, tem um sinal, tem um sentido. É que quando a gente faz do dinheiro o nosso Deus, a gente morre interiormente. Veja, na verdade, Ananias morre porque seu coração está morto. Bom, vamos ver o resto aqui. Versículo 7. Passou-se o intervalo de cerca de 3 horas. Sua esposa, nada sabendo do que sucedera, entrou. Pedro interpelou-a. Dize-me, foi por tal preço que vendestes o terreno? E ela respondeu, sim, por tal preço. Retrucou-lhe Pedro. Por que vos pusestes de acordo para tentardes o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido. Eles levarão também a ti. No mesmo instante ela caiu a seus pés e expirou. Os jovens que entravam de volta encontraram-na morta. Levaram-na e a enterraram junto de seu marido. Sobreveio então grande temor à igreja inteira e a todos os que tiveram notícia destes fatos. Vejam que coisa. Então, vejam, o mesmo pecado,
o pecado de Safira. Então, e a mesma repreensão de Pedro: tentastes o Espírito Santo. Tentastes o Espírito Santo. Então, não se brinca, eu repito, não se brinca com Deus. E aqui uma coisa, veja, o poder de Pedro de ligar e desligar. O poder que Jesus deu a Pedro de ser juiz na igreja. Esse poder ainda hoje persiste no sucessor de Pedro. E aqui, atenção, veja, Pedro faltou com a misericórdia? Não, é que não se brinca com Deus. Não é? Cuidado, a gente, em nome do amor, da bondade de Deus, da misericórdia, não pode ser desleixado, ser desobediente aos preceitos do Senhor. Fiquemos com essa lição. Peçamos ao Senhor a graça de um coração generoso e reto para com Ele e diante dEle. E continuaremos no próximo programa. Que te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.